Gravação iniciada, presidente. Boa tarde, voltamos na sessão de julgamento desta quinta-feira, período da tarde. Vamos começar nossa pauta com um processo que tem pedido de preferência, vai haver sustentação oral. É relatoria do conselheiro Marco Rogério Borges, o contribuinte é Marina Park, Empreendimentos Imobiliários, vai haver sustentação oral. Eu peço então ao Marco Antônio, que está no suporte agora em Brasília, que peça a entrada do patrono na sala, por favor. Pode convocar o presidente? Sim, por favor, coloque o patrono na sala. Desculpa. Qual o número, presidente? É o 108, 108. Vamos aguardar o patrono. Item 108, Marina Park, a relatoria do Marco Rogério. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Marco Antônio. Paula? Estou aqui. Ok. Vou aguardar o patrono. Ele ainda não apareceu aqui não, Marco Antônio. Mais um minuto. Marina Park é o hotel? Marina Park, Empreendimentos Imobiliários. Ainda não estamos com o patrono aqui, Marco Antônio. Você já pediu a presença dele aí? Enquanto ele não aparece aqui, peço a todos que ele verifique o gerenciamento da qualidade para deixar na baixa aí, né? Para melhorar a qualidade da voz. Marco Antônio? Marco Antônio? Ok, presidente. Houve um pequeno engano meu aqui. Sim. O link certo aí. Tá, mas o patrono não está disponível? Já está disponível. Já vai estar entrando agora. Ok, obrigado. André, o senhor está me ouvindo? Estou. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo. Vamos iniciar as sessões da tarde com um processo que o senhor é patrono. O item 108 da pauta, recorrente Marina Park, o relator é o conselheiro Marco Rogério Borges. Marco, por favor, o relato e depois vai haver sustentação oral pelo patrono, doutor André Silva Cruz. Peço a todos que liguem os microfones, por favor. Presidente e colegas, é o seguinte, esse processo é de COFINS, tá? Ele veio declinando competência da terceira sessão da primeira, em virtude do processo de RPJ ter sido julgado na primeira sessão e ele ser reflexo, tá? A matéria que ele é um processo que decorre de uma fiscalização ocorrida em 2002, 2003, 2004, e aonde o fiscal fez 4 processos de autuação, IRPJ, CCLL, PIS e COFINS. Os processos acabaram tendo ritos processuais distintos, e esse aqui, quando foi pautado para julgamento da terceira sessão, a terceira sessão entendeu em remeter esse processo para a primeira, em virtude de ele ser um reflexo da mesma motivação de julgamento de RPJ.
A matéria aqui, só para deixar explicado, envolve discussão de permuta de imóveis, tá? Que é a parte que foi remanescente da discussão desse processo aqui, tanto de COFINS quanto de RPJ e demais. Então, na realidade, assim, como envolve uma discussão processual, uma discussão material bem específica, né, e vai ter sustentação oral, aí acho que, para resumir, acho que já está satisfatório, senhor presidente. Ok, Marco. Doutor André, o senhor necessita mais alguma informação sobre a relatoria ou está suficiente? O senhor tem todo o processo na mão? De minha parte, está suficiente. Ok. Então, o senhor tem os 15 minutos regimentais, por favor. Fique à vontade. Muito obrigado. Bom, cumprimentando a todos os conselheiros e conselheiras desta turma, e conforme destacado pelo relatório, o processo em questão ele trata de uma autuação de COFINS, incidente sobre operações de venda de imóveis ocorridas no ano de 2003. A empresa em questão, ela atua no setor imobiliário, submete-se ao sistema do lucro presumido, adotando o regime de caixa como o de regência para as suas movimentações financeiras. O que ocorre? Qual é a situação que nós temos aqui na discussão deste processo? A empresa em questão é uma imobiliária que, ao realizar a venda de imóveis, ocasionalmente recebe como forma de pagamento na venda destes imóveis, em parte, uma permuta com imóveis distintos, complementando-se o restante do preço com a diferença em dinheiro. Então, exemplo bastante prosaico, venda de um imóvel de R$500 mil de valor, fatura R$200 mil em dinheiro e recebe em permuta R$300 mil na forma de um outro imóvel que mais tarde será negociado em uma operação posterior. Adotando-se o regime de caixa, como foi feito pela opção da empresa, a sua prática era oferecer a tributação, apurando e recolhendo os tributos devidos, apenas sobre o montante que era recebido na forma de dinheiro em operações tais como a descrita agora. A autuação realizada pela autoridade fiscal se embasou no entendimento de que o correto teria sido a inclusão na base de cálculo dos tributos devidos o valor total, abarcando-se, portanto, o montante do pagamento realizado na forma da permuta de imóveis. Esse é digamos assim, a apresentação do fundamento dos fatos tais como eles estão colocados. E qual é a questão que está em discussão nesse processo? É a deliberação sobre se os imóveis recebidos pela recorrente em permuta como parte do preço das operações de venda devem ou não ser incluídos na apuração e recolhimento da COFINS, no caso do presente processo, mas, conforme bem falou o relator, também do PIS e demais tributos. E o que se sustenta dessa tribuna, que se pleiteia do recurso voluntário, é o entendimento de que não é devida essa inclusão, pelo seguinte fundamento. São dois os elementos que nós apresentamos como fundamentação para a reforma do acórdão da Delegacia de Julgamento que manteve a autuação. O primeiro fundamento está no conceito de receita bruta para a atividade imobiliária, que é o artigo 30 da Lei 8.981 de 95, coloca, e pede-se permissão para ler, que deverão considerar como receita bruta aqueles que submetem à regência dessa legislação o montante efetivamente recebido relativo às unidades imobiliárias vendidas. Essa redação é reiterada no artigo 224 do Regulamento do Imposto de Renda de 2008, bem como no artigo 16 do Decreto 4.524 de 2002. E o que se tem como decorrência dessa redação legislativa é a conclusão de que a atividade imobiliária possui como receita bruta a pressuposição do efetivo recebimento de dinheiro, não se aplicando, portanto, o conceito geral do artigo 12 do Decreto-Lei 1598, que considera a receita bruta o produto total da venda de bens, em função do raciocínio já fundamental, que inclusive é explorado na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, de que norma especial derroga norma geral.
Portanto, entende-se que apenas estes montantes efetivamente recebidos em dinheiro em função da regência específica da atividade a qual se submete a empresa recorrente possui o efeito de já resolver a questão em definitivo. Decorre daí, portanto, que a inclusão dos imóveis recebidos em permuta na base de tributação implicaria uma distorção do conceito de receita bruta. Porque, veja-se, a consideração do imóvel recebido em permuta como base tributável implicaria, na realidade, o recebimento de uma receita fictícia e uma múltipla tributação sobre a mesma riqueza, visto que o valor pecuniário em que se traduz o imóvel em todas as operações acabaria sendo retributado. Pense-se no seguinte, uma sucessão de operações, um imóvel cujo valor é de 500 mil e a venda é realizada com um pagamento de 200 mil reais em dinheiro e a permuta de um imóvel de 300 mil, que mais tarde vai ser vendido recebendo-se 100 mil reais de dinheiro e a permuta de um imóvel de 200 mil, e que por fim será vendido em 200 mil reais em dinheiro. Se nós formos entender que a permuta deve incluir a base tributável do PIS e da COFINS, nós vamos ter uma tributação que vai dobrar ao fim dessas três operações. Porque tributar-se-á 500 mil na primeira operação, 300 mil na segunda e 200 mil na primeira, totalizando uma tributação de 1 milhão de reais, ao passo que o valor do imóvel original que se estava vendendo era 500 mil. Tributando-se apenas o valor recebido em dinheiro, ao fim da sucessão de operações que levou à transformação desta riqueza imobiliária em dinheiro, ter-se-á tributado a tradução, a transformação dessa quantia em dinheiro, ou seja, 500 mil reais, tributando-se apenas o valor recebido em dinheiro. Se nós formos tributar as permutas, haverá uma duplicidade e, no total, ter-se-á tributado o dobro daquele valor do imóvel que originalmente se possuía. Este é apenas o primeiro fundamento. Como fundamento complementar, existe a opção, conforme já foi relatado, pelo regime de caixa por parte da empresa recorrente. Veja-se que a aceitação dos imóveis como parte do pagamento sob o viés do regime de caixa não pode ser considerada como receita pelo simples fato de que nessa sistemática o reconhecimento da receita se dá exclusivamente apenas no momento em que há disponibilidade financeira dos recursos, e com isso quer se referir apenas a recursos pecuniários. Razão pela qual, em função dessa sistemática específica, dada a sua peculiaridade, a sua particularidade, que inclusive enseja até a possibilidade de manutenção apenas e tão somente do livro caixa, como documentação contábil, já tem o efeito de afastar a pretensão de tributar como se receita fosse o que é recebido não na forma de dinheiro, mas na forma de permuta de imóveis. A título de menção a precedentes, a casos relevantes que possuem natural influência sobre a deliberação que ora será feita por esse colegiado, nós entendemos que é oportuno citar o processo 11.080.000008/2004/81. Por que especificamente este processo? Porque, conforme dito pelo ilustre relator, as diferentes autuações incidentes sobre esta empresa recorrente geraram processos que tramitaram separadamente. Entre eles está o processo que discutia justamente a incidência da COFINS, com base nesse mesmo fundamento. Este processo já foi julgado, o julgamento ocorreu em 2012, e naquela ocasião, a terceira turma especial da terceira sessão proferiu o acórdão 3803.002.182, na qual deu-se provimento ao recurso voluntário da recorrente para afastar a exigência fiscal num julgamento que foi emendado, o julgamento foi em 2011, em novembro de 2011, no julgamento que foi emendado da seguinte forma: a receita bruta da pessoa jurídica optante pelo regime de tributação do imposto de renda com base no lucro presumido que tenha adotado o regime de caixa corresponde ao valor efetivamente recebido pela venda da unidade imobiliária. E pede-se vênia para ler excerto do voto relator, que fazendo-se valer o entendimento colocado e consubstanciado na autuação fiscal, sofrer-se-ia a incidência dupla e múltipla da tributação,
uma por ocasião da entrada do imóvel e uma segunda quando se der sua venda, se em espécie, e uma terceira ainda, se acaso esse último recebesse outro imóvel de menor valor como parte do pagamento. Concluindo-se, portanto, volto então a ler o voto do relator, que a delegacia de origem deve excluir do lançamento os valores dupla ou multiplamente lançados em decorrência de ter considerado o momento da tradição dos imóveis recebidos como parte dos pagamentos na aquisição de imóvel recorrente como receita bruta tributável pelo regime de caixa. Esse processo, então, versava sobre idêntica questão de direito sobre o mesmo contribuinte. E esse foi o entendimento que, ora se roga a este colegiado que replique. E também, a título de complementação, importa ressaltar que a matéria em questão já não é estranha à análise do Poder Judiciário, mencionando-se a título de jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a apelação civil número 501, 10.2221.77.2016.404.7200, julgada em 2017, que se concluiu, por parte da primeira turma daquele tribunal, que o valor decorrente do recebimento de imóveis dados como parte do pagamento em operações de permuta de imóveis não se enquadra no conceito de receita bruta, e não há justificativa para a inclusão destes valores na base de cálculo do imposto de renda, contribuição social, PIS e COFINS. Da mesma forma, também o Superior Tribunal de Justiça já possui julgados exatamente no sentido do que se defende dessa tribuna, citando-se o agravo interno, recurso especial número 179-6877, julgado em dezembro de 2019, de relatoria do ministro Francisco Falcão, segunda turma daquele tribunal, e no que importa para a questão, a leitura da ementa, que é: o entendimento deste sodalício se encontra no sentido de que o contrato de troca ou permuta não deverá ser equiparado na esfera tributária ao contrato de compra e venda, pois não haverá oferimento de receita, faturamento ou lucro na troca. Então, sendo estas as considerações que cabia se fazer dessa tribuna, pelos fundamentos ora expostos, entende-se que é indevida a inclusão da pretensão da autuação fiscal dos imóveis recebidos como permuta na base tributável da COFINS, no caso do presente processo, rogando-se, portanto, pelo provimento do recurso voluntário com o cancelamento do auto de infração lavrado na origem. Seriam essas as nossas considerações. Pela atenção de todos, muito obrigado. Marco, seu voto. Senhor presidente, eu até vou ler meu voto aqui rapidamente e tecer algumas considerações adicionais depois. Bem, esse é um processo de COFINS, né, que nem eu já relatei. Ele veio com declínio de competência da terceira sessão. Então, eu vou já partir com essa premissa da questão processual. O processo de RPJ é final 46. Enquanto os autos, a folha 654 e seguintes, resolução da terceira sessão de julgamento, sessão de junho de 2018, em que há declínio de competências da primeira sessão, por conta de que o presente processo é reflexo do processo final 46, considerado o processo principal. 46 é o de RPJ. Das suas razões para tal resolução, consta profunda análise de todos os processos, ao qual concordo. Tá? Lá nessa resolução, aliás, foi uma resolução bem detalhada até, culminando com a seguinte conclusão ao final: assim não resta sombra de dúvidas de que o presente processo, além de ter por base os mesmos elementos de prova que os demais referentes ao IRPJ, CCL e PIS, deriva de um mesmo procedimento fiscal, sendo competente para análise da matéria a primeira sessão de julgamento deste CARF, na forma regimentalmente estabelecida, ainda que já se tenha havido julgamento autônomo do PIS, processo que o doutor relator, o doutor patrono comentou há pouco. Ao nosso ver, incorreto dessa terceira sessão. Verifica-se nos autos, tá? Aí já passo para minhas palavras, verifica-se nos autos que o presente processo é reflexo do processo de RPJ, final 46. Ambos os processos decorrem do mesmo procedimento de fiscalização, tendo a mesma autoridade fiscal autuante e exatamente a mesma situação fática no mérito, mudando apenas que houve a formalização em processos administrativos para cada tributo autuado. Houve 4 processos no total. Na leitura de todos os termos de verificação, verifica-se que a fiscalização teve acesso exatamente aos mesmos elementos de prova coligidos durante o procedimento fiscal e amealhados como instrução probatória para a fundamentação de todas as atuações fiscais.
por uma circunstância de seguir os passos processuais distintos, acabou o processo de RPJ sendo julgado anteriormente. Quando um dos processos reflexos, o presente processo, esteve apto à análise e julgamento e vislumbrou-se essa vinculação entre os processos, já havia uma decisão prolatada naquele. Diante deste preâmbulo, para demonstrar que ambos os processos presente e o de RPJ estão umbilicalmente interligados, devendo o de COFINS ser considerado reflexo de RPJ. Então, a questão está regrada no artigo 6º do anexo 2 do RICARF, ao qual me privo de relatar por conhecimento geral. Para esclarecer a amplitude material do parágrafo 1º deste artigo 6º, recorre aos excertos do voto de André Mendes, um acordo de uma Câmara Superior que discutiu essa matéria, onde mostra a vinculação. Dada a explicação acima, tá, eu também vou me privar de ler, mas está no meu voto, dada que é um incerto de um outro acordo explicando essa vinculação entre reflexo e decorrência, dada a explicação acima dos conceitos envolvidos nos 3 tipos de processos vinculados, resta evidenciado que o presente processo é reflexo, nos termos do inciso 3 do artigo 6º do anexo 2 do RICARF. Tem a mesma matéria fática e jurídica do processo principal de RPJ. Pode-se que, se ambos os processos, do presente processo e o principal, tivessem sido seguidos os mesmos passos processuais, deveriam ter sido julgados em conjunto, conforme a melhor prática processual. Algo que ocorreu na decisão de primeiro grau administrativo, e se assim fosse julgado no processo reflexo, teria a mesma sorte do processo principal. Tal vinculação decisória decorre do chamado princípio da decorrência, consagrado nesse conselho, por várias razões lógicas e jurídicas. Não é dado a 2 colegiados distintos de igual hierarquia proferir decisões distintas sobre os mesmos fatos e períodos de abrangência, cabendo um deles declinar da competência, nos termos do artigo 6º do anexo 2 do RICARF, ou por economia processual, adotar a mesma decisão anteriormente proferida. O acordo, esse processo de RPJ já teve julgamento na primeira Câmara Superior, tá, em esfera definitiva, administrativa. E na Câmara Superior da primeira sessão foi negar provimento, ou seja, as alegações do contribuinte, entendendo que permuta, sim, é tributável e então, incluiria na base de cálculo. Então, nesse caso, tem uma situação peculiar, que até a resolução deste processo que está sendo julgado comenta do processo de piso. O processo de piso se esgotou lá na terceira sessão. E ele foi transitado em definitivo no acordo da Câmara Baixa. Então, mas eu entendo, tá? E aqui a gente já julgou outras situações de outras matérias, inclusive algumas até materialmente contrário, aplicamos o princípio da decorrência nesses casos. Então, nesse caso aqui, eu estou aplicando o princípio da decorrência e aplicando os efeitos, ou seja, a decisão dado ao processo de RPJ que já foi transitado e julgado na primeira sessão, que é no sentido de negar provimento ao recurso voluntário. Então, independente, eu entendo que nem a resolução que declinou a competência deste processo que está pautado, eu entendo que aquele processo de PIS lá, há pouco citado pelo doutor Patrono, ele foi julgado equivocadamente. Então nesse caso aqui, tá, eu entendo que tem que ser aplicado. Aqui eu não estou adentrando na questão material neste processo, eu estou aplicando o que foi discutido no processo, a princípio principal, da questão do mérito, a questão principal do processo, aplicando o princípio da decorrência. Então, estou aplicando aqui os efeitos da decisão do processo principal. Esse é o meu voto, senhor presidente. Ô Marco, me diga uma coisa. Esse processo aí da COFINS é reflexo do IRPJ, por todos os motivos que você já falou, inclusive o julgamento do PIS também foi feito apartadamente, e pelo seu voto também deu para ver que, indevidamente, né, vamos dizer assim, a unidade de origem formalizou esses processos separadamente, quando deveriam ter sido formalizados todos em conjunto. Né? Agora, 2 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, qual é o lançamento do IRPJ? É omissão de receita? Por conta de permuta. Omissão de receita? Deixa eu ver, agora eu tenho que ver lá, só um pouquinho.
E segunda coisa, quando você vê aí, tudo bem. Não, é que na realidade é assim, ó, é interpretação, né, que permuta, se a parte da permuta do imóvel seria oferecida ou não tributação. Não dá para dizer que é omissão, né? Então aí que eu vejo que aplicar como reflexo do decidido do IRPJ não me parece ser o mais coerente. Mas aí vai ser um problema de competência, não era para estar aqui esse processo. Mas de qualquer maneira, há uma matéria que está sendo discutida aqui, que não é diferente, por exemplo, de uma omissão de receitas dessas clássicas que a gente costumeiramente julga aí, por depósito bancário, por exemplo, artigo 42, né, da norma 430, que vem lá, inclusive IPI, muitas vezes, né? E aí, o que é decidido no processo principal se aplica automaticamente nos demais. Aqui, pelo que eu estou vendo, né, seria uma situação bem específica, uma permuta do imóvel e tal, que talvez tenha tido uma omissão lá no IRPJ, e talvez possa ter aqui na COFINS também, mas não sei se não seria necessário fazer uma análise no mérito disso aí. É o primeiro ponto. Não, presidente, o mérito, na realidade, a matéria é comum aos 3 processos. Eu vou abrir aqui. Sim, mas Marcos, a resolução que está nesse processo aqui. Não, mas espera um pouquinho só. Mas eu não. Bom, tudo bem. O seu ponto de vista é isso. Eu estou pensando o seguinte: até que ponto eu posso aplicar uma decisão do IRPJ para esse caso, simplesmente porque foram feitos com base na mesma situação fática, mas eu quero saber se em termos de direito essa situação é a mesma, que se aplica tanto no IRPJ. Claro, uma omissão de receita por depósito bancário é automático, é uma omissão de receita, tem IPI, tem PIS, tem COFINS, tem imposto, tem contribuição social. Aqui, cada situação me parece um pouco mais diferente, como é uma permuta, né, uma situação assim, mais específica. Eu não estou dizendo que não possa acontecer isso, mas eu não vejo que seja tão automático. Aí é uma discussão de suscitar conflito de competência, né? E o segundo ponto que eu vejo aqui na sua colocação é o fato da contribuinte, isso você deve ter visto, naturalmente, alegar que adota o regime de caixa, né? Então, a permuta, no ponto de vista do patrono, com a permuta não existiria entrada de dinheiro, em espécie, ou seja, estaria afetando justamente o princípio básico, que seria a entrada do numerário que geraria essa receita. Então, eu não estou fazendo voto nenhum, não estou fazendo juízo de valor de nada, estou apenas colocando um cenário que assim começo a olhar e vejo nesse primeiro momento, tá? Então, voltando agora à posição, vou abrir os debates aqui, a Paula pediu para falar, o Wilson também, apenas chamar atenção para esse aspecto. Se for o caso, até por problema de conflito de competência, a gente pode voltar a discutir. Mas eu vou ouvir agora, já ouvi seu voto, né, todos os demais ouviram, e vou abrir os debates, começando com a Paula, e depois o Wilson pediu a palavra. Se alguém mais quiser falar, levante a mãozinha, por favor. Paula. Só para ressaltar que eu li o termo de verificação fiscal e não é omissão de receita, porque as receitas estavam descritas regularmente na contabilidade do contribuinte. Isso está escrito, inclusive, no TVF. Na verdade, a autuação foi recolhimento a menor. Eu, assim, já até de antemão, queria ver, doutor Paulo, se eu vou pedir vista nesse processo. Eu gostaria de avaliar com mais cuidado. Vista no processo, para chegar na vista no processo, tem que chegar no seu voto. Mas tudo bem, já entendi. Obrigado, Paula. O Wilson queria falar? Isso, presidente. Acho que também está claro, né? Eu estou só reforçando o que a Paula disse. Na verdade, não é uma omissão de receita, né? Eu falei que é. Não, o Marco não disse que é omissão de receita. Eu que falei que, em reflexo, geralmente a situação é de omissão de receita. A maior parte é assim, omissão de receita. Não quer dizer que aqui seja o caso. Aqui no caso, na verdade, ele contabilizou a receita, mas está considerando como a receita recebida o imóvel, né? Ele não teria que estar oferecendo. Esse era o entendimento, é a tese dele. Mas ele recontabilizou a receita e essa receita, pelo fato de ser presumido, ele não está considerando como se fosse tributado. É isso que é o fato. Então, é exatamente isso que eu quis colocar, e foi o que eu coloquei. Eu não vejo aqui, assim, olhando rapidamente, né? Não vejo que aqui seja aquele reflexo, processos por decorrência, né? Por reflexo do lançamento principal do imposto de renda. Eu acho que cada lançamento aqui, cada tributo tem um caso específico para ser analisado. Então, eu não vejo que aqui, aquele velho clássico refrão, né, que não está no regimento, que o que for decidido no processo principal se aplica automaticamente nos processos reflexos. Não me parece ser esse o caso aqui. Agora, você está colocando, eu não disse que é omissão de receita, nem o Marco disse que é. Apenas
o reflexo. Essa palavra reflexo traz essa conotação. Olha, decidiu lá no IRPJ, decide por reflexo no demais. Então, é isso que eu estou tentando levantar a bola. Já falou, você também falou. O patrão quer falar, Marcos, só se for matéria de fato, doutor. Só então, reiterando, de fato sim, não se cogita de omissão de receita. O que acontece é simplesmente a reclassificação dessas receitas consideradas pela fiscalização, mas houve a sua declaração, só não houve a sua oferta à tributação pelos fundamentos da tese conforme já expostos. E a respeito da questão suscitada pela conselheira que falou do pedido de vista, eu já vi ocasiões em outros julgamentos de outros colegiados aqui do CARF em que foi feita a chamada vista coletiva em situações parecidas, apenas só a título de menção procedimental. Obrigado. Ok. Permita-me esclarecer uma coisa aqui. Esclareça. Permita-me esclarecer uma coisa. As bases de cálculo, as motivações, os fundamentos é o mesmo para todos os 4 processos, tá? Isso está muito bem analisado nos autos. Isso está. Então, se a discussão aqui, a eventual discussão aqui, se há alguma questão legal, se aquela matéria é base de cálculo para o PIS e COFINS, aí fogeria da competência da primeira sessão. Exatamente. Mas a resolução de declínio de competência da terceira, ela é bem clara, que não é a competência dele, que a discussão aqui é justamente se essas bases de cálculo que foram julgadas já no processo de RPJ, eles entendem que a questão é de fundamento, se isso aí é receita ou não. Ponto. Tá? Então, para mim, é muito tranquilo que isso aqui é uma decorrência. A gente já julgou vários processos desse tipo. Mas não era essa matéria. Não, teve, inclusive, aquela do JCP, por exemplo, que até o senhor fez declaração de voto. A gente aplicou decorrência. Ou seja, não precisa ser matéria de omissão para aplicar decorrência. Não é questão de matéria de omissão. Vamos fazer uma situação bem clara aqui. Por exemplo, nesse caso concreto, vamos supor, como o patrono falou de um exemplo fictício, prosaico, a palavra que ele usou, e um imóvel seja de 500 mil e entra um outro negócio... Aí a gente está entrando no mérito. Não, pera um pouquinho. Um imóvel de 500 que entrou um outro de 200 no meio, dá 300 mil, então só teria uma receita de 300. Os outros 200 não tem porque entrou um imóvel, não entrou dinheiro. Nesse, estou citando assim, genericamente, bem singelo, muito singelo exemplo. 500 mil, a empresa recebeu 300 em espécie e 200 através de um outro imóvel. Bom, muito bem. Qual é a tributação para fins de imposto de renda, lucro presumido, regime de caixa? 300 mil. Pergunto, esse mesmo conceito vale para a COFINS? A COFINS tributa 300 também, ou tributa 500? Então, não vejo que seja exatamente a mesma matéria, são matérias distintas, me parece, assim, rapidamente, eu não olhei com detalhes, eu leio. É suscitar um pouco de competência, eu entendo que é a mesma matéria. Presidente. Bom, agora tem gente, espera um pouquinho, um de cada vez, senão vão tumultuar. Agora o Pagano vai falar, depois é o Evandro. Vai, Pagano. Não, então, eu vejo que, na verdade, é uma confusão do relator em relação à decorrência e o reflexo, né? Na verdade, o que se caberia na hipótese do que o relator está entendendo seria que o COFINS é o reflexo do IRPJ. Só que a gente já entendeu aqui, pelo visto, que a maior parte já entendeu que a base de cálculo do COFINS é diferente da do IRPJ, no caso aí de falta de tributação. Tá, foi a diferença aí do imóvel que recebeu... Não estou nem dizendo que pode, não estou dizendo que é diferente, estou dizendo que pode ser, não sei, precisa ver. Não, mas provavelmente foi destrinchado o processo na DRJ, na instância qual, exatamente por isso. E aí foi cada um para a sua devida sessão competente. Por decorrência, eu já antecipo que não é. No meu entendimento não é, não se aplica nem nem decorrência. Quando eu falo decorrência, é princípio da decorrência, tá? Eu aplico. Não estou falando que é um processo decorrente. Por favor, eu peço que escute direito o que eu falo. Posso falar um minutinho, Marcos, só para terminar um minutinho? O presidente que se coordena a sessão. Sim, mas eu estava falando. Escuta errado o que eu falo e vem repetir o que eu falei. Eu escutei errado o que você falou. Eu escutei que você falou que é decorrente. E eu estou falando que eu discordo que é decorrente, que eu acho que isso aí... Mas independente disso, o que você pensa disso aí? Superada essa questão da decorrência, aí eu posso concordar com o relator, presidente, que aí eu acho que é um conflito de competência e que talvez a competência não seja da nossa sessão. Aí eu posso concordar com o relator. Você entendeu? Porque aí eu acho que a matéria não deve ser analisada por nós, e sim pela terceira sessão. Ok. Tá
bom. Evandro? Microfone, Evandro. Não, presidente, eu estou com dúvidas se de fato esse vai ser reflexo do IRPJ, né, no presente caso. Eu também acho que não é. Peraí, tá pagando agora, Evandro? Eu estou achando que não é, mas vou ter que olhar isso com mais calma. Só para completar o que vocês estão dizendo, eu não estou fazendo nenhum juízo de valor, nem estou dizendo que o Marco está errado, nem está certo. Não, eu só estou apenas colocando que, assim, a princípio, olhando rapidamente, eu tenho dúvidas que a gente possa julgar esse processo dessa forma. Olha, decidido lá no imposto de renda, se aplica aqui automaticamente. Não me parece ser o caso específico. A gente deveria julgar o mérito. Aí o Marco tem toda a razão. Então não é para julgar aqui. Não é. Mas antes de tomar essa atitude, acho que a gente tem que olhar melhor esse caso. Evandro, você se dispõe a pedir vista? Se for chegar na Paula, tem que chegar nela para pedir vista. O pagano tem que votar, mas eu me disponho a pedir vista. Claro, o pagano vai votar. Então, a propósito do Marco é negar provimento. Pagando, e lógico, todos esses votos podem ser depois revistos, naturalmente, todos sabem disso. Pagando. Eu não verifico a decorrência, nem a aplicação do princípio da decorrência, e eu também acho que ele não é reflexo, até porque o método de apuração dos impostos são diferentes nesse caso, a base é modificada, tá? E o regime, inclusive, no caso, vai ser aplicado de caixa, o regime também é diferenciado. Então, eu uso divergir do relator, e depois, se tiver uma segunda votação em relação à competência, eu acompanharia, mas no início eu divido do relator. Conselheiro Evandro, vista? Eu vou pedir vista esse processo. Vista ao conselheiro Evandro, e o processo volta, se possível, né, der tempo em termos procedimentais, na próxima sessão de julgamento. Obrigado, doutor. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde também. Obrigado. Prosseguindo, acho que é coerente. Vamos dar uma olhada, até por uma questão eu acho que o Marco tem razão, na situação que veio da outra sessão, mas também vejo essa dificuldade de encaixar, né, como reflexo, uma situação de imposto de renda para... Sinceramente, presidente, eu acho que o Marco tem razão em relação à competência. Eu acho que vai acabar gerando um conflito de competência, porque a gente vai mandar de novo, eles mandaram para cá, a gente vai mandar de novo. E a presidente resolve. O presidente do CARF resolve da Câmara, não sei da sessão. Não resolve. Bom, presidente. Oi, fala, Evandro. Não, a gente não devolve, não. A gente só, se for o caso... Não, primeiro você olha lá, vamos ver o que acontece. A gente alega um conflito de competência e isso vai para o presidente do CARF se manifestar. Aí não estamos falando nada juridicamente, conversando. Sim. Então, vamos começar a sessão da tarde, depois tem uns processos que remanesceram do período da manhã, mas vamos na pauta normal, o item 88, relatoria do Luciano. Luciano, disponibilize o voto, por favor. Recorrente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ok? Luciano, pode ser? Sim, presidente, só um minutinho. Já estou colocando aqui. Um breve, um resumo aí do relato e o voto também de uma forma assim bastante sintetizada, aquilo que é necessário, tá? Sem necessidade de reproduzir lei, essas coisas. Perfeito. Então vai. Tá, já está transferindo. Peço desculpas aqui que eu achei que tinha colocado e não coloquei. Você está transferindo. Já apareceu para vocês aí? Eu estou no resultado. Não apareceu para mim. Apareceu? Ainda não. Não. Qual é o nome do contribuinte mesmo, Luciano? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Não está aqui, não. Apareceu agora. Apareceu? Aqui ainda não. Do 10, está aqui. É o número 88. Está aqui sim. Pode começar, Luciano. Tá. Pois bem. Trata-se de um recurso voluntário, então. Na verdade, foi um ofício, não foi nenhum recurso. É um ofício especificamente do Ministério, né, da MAPA,
em virtude de uma decisão do DRJ que manteve o auto de infração em virtude de atraso na entrega da DIRF de 2005. Houve a lavratura de uma multa no valor de 58.327,99. Aí foi apresentada a impugnação, na verdade também era outro ofício do Ministério, e eles alegaram que não entregaram por problemas técnicos do sistema, e a prova estava nos autos, porque eles não fizeram isso porque efetivamente eles receberam uma determinação para que não fizessem, inclusive até da Secretaria do Secretário da Receita Federal. Eles não teriam como marcar com a penalidade, pois não deram causa. A DRJ julgou pela improcedência, dizendo que a mensagem que comprovaria a impossibilidade técnica de apresentar a DIRF teria sido emitida depois do prazo de entrega da declaração. No recurso voluntário, que se trata de outro ofício, eles alegam que o Ministério do Planejamento detectou erro nos comprovantes de rendimento e informou que novas declarações deveriam ser feitas. Por isso, eles não entregaram aquelas antigas, né? Essa informação teria vindo. Os novos comprovantes seriam encaminhados posteriormente e retificados de acordo com a Secretaria da Receita, e efetivamente isso foi demonstrado nos autos. Eu vou passar para o voto agora. Eu, particularmente, presidente, até fazendo uma observação aqui, eu achei bastante estranho o Ministério da Agricultura e Pecuária e Abastecimento ser multado, mas, enfim, eles têm a obrigação de entregar a legislação, mas vamos lá. Em relação à tempestividade e admissibilidade, parágrafo 9º. Ao perquirir os autos sobre a tempestividade do ofício, acolhido como recurso voluntário, percebe-se em despacho da autoridade fiscal, de folhas 40 e 41, a afirmação de que o recurso teria sido apresentado tempestivamente, porque teria sido protocolado em 26 de 2 de 2009. As folhas 21 constam comprovando a entrega do aviso de recebimento, AR, relativo ao processo 10, 380, 532, etc. Por meio do qual conclui que a parte foi notificada do resultado da sessão da RJ, que julgou a improcedência da impugnação. O comprovante mostra que a entrega foi feita em 22 de 1 de 2009. A contagem mostra que o prazo de 30 dias para a interposição do recurso se daria no dia 25 de fevereiro. Consulta o calendário, constata que se deu na quarta-feira de cinza, qual de acordo com a portaria 525 de 2008, Ministério do Planejamento, seria ponto facultativo até as 14. Né? Enfim, eu discorro aqui e o recurso é efetivamente tempestivo. Atendidos os mais requisitos de admissibilidade, eu conheço. Pois não? Assim. Preliminarmente, questão de ordem e confusão. Apesar de não ser suscitado nos autos, entende-se que é possível que haja questão de ordem a ser analisada preliminarmente, no presente caso. Tal questão se daria em virtude da natureza jurídica da parte, por ser o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, doravante denominado apenas MAPA, consequentemente, órgão do Poder Executivo Federal. Em vista que as normas que dispõem sobre a apresentação da DIRF não fazem qualquer distinção entre pessoas jurídicas que devam cumprir a referida obrigação acessória, inclusive quanto à aplicação de sanções, quanto ao descumprimento de tal obrigação, uma vez que os dispositivos apenas prevêem pessoa jurídica e sujeito passivo, como se percebe da redação do artigo 11 do Decreto-Lei nº 1968/82 e do artigo 7º da Lei 10.426 de 2002, abaixo indicadas, entende-se o motivo para que houvesse a lavratura do auto de infração, uma vez que a pessoa jurídica MAPA, mais especificamente sua superintendência no Ceará, atrasou a entrega da declaração do imposto de renda retido na fonte, DIRF. Tal situação se confirma ainda, aí eu pulo, né, a parte da redação da legislação, tal situação se confirma ainda porque o artigo 4º, parágrafo 8º da Instrução Normativa SRF número 82, de 31 de outubro de 97, à época do registro da superintendência, conforme consulta o comprovante de inscrição e situação cadastral no sítio da Receita Federal e todas as instruções normativas até atual INRFB número 1873 de 2018, em seu artigo 4º, inciso 1, previam e prevê que as unidades gestoras do orçamento dos poderes da União devem ter CNPJ. É-se ressaltar que a superintendência do MAPA no Ceará é a unidade gestora, conforme se constata no portal da Transparência do Executivo Federal. Ao ter tais características, tal unidade gestora deveria ter entregado a DIRF no prazo definido pelas normas inerentes.
Em que pese referida à superintendência do MAPA ter CNPJ, sua vinculação jurídica ao Ministério é plena, ou seja, trata-se de órgão de estrutura interna, completamente subjetivo e submisso ao MAPA, inclusive financeira. Por sua vez, o MAPA se compõe de estrutura da União, também submetido e submisso a estas. Sob essa análise, é possível afirmar que, ainda que possa haver CNPJs diferentes, a superintendência e o próprio MAPA são pares integrantes do Executivo Federal, por consequência da União. Ora, tendo em conta que quem tem competência para exigir multas relativas a atraso de entrega de DIF é o Executivo Federal, ou seja, a União, então, no caso, se teria a União exigindo de si mesma uma multa, o que caracteriza a confusão, previsto no artigo 381 do Código Civil, uma vez que se confundem na mesma pessoa as qualidades de credor e devedor. Tal afirmação pode ser confirmada com a análise financeira da questão. A Constituição da República prevê em seu artigo 174, parágrafo 3º, que as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, constituindo assim a denominada Conta Única do Tesouro Nacional. Tal situação leva à conclusão de que todos os gastos do Executivo Federal serão quitados com recursos provenientes da Conta Única. Assim, tanto o pagamento da multa quanto a destinação desse pagamento terão origem e irão para a mesma conta. Com base no exposto, tratar-se de confusão entre o sujeito ativo e o sujeito passivo, bem como de não haver nenhum responsável no processo, entende-se que o caso demanda anulação da multa com consequente extinção do crédito tributário e arquivamento dos autos. Essa é a questão preliminar. Vou direto para o mérito, presidente, ou o senhor quer analisar essa questão? Espera só um minutinho, por favor. Tá. Estou aqui com... Alguém tem dúvida do que o conselheiro Luciano relatou aí? A gente está discutindo essa questão da multa para pessoa jurídica de direito público, no caso, essa entidade. É a União cobrando de si mesma, né? Não, na verdade, isso questão... tem até um parecer cosido sobre isso, tem um parecer da... Mas somente está vigendo uma interpretação. Eu tenho um acordo aqui da turma do Fernando, de final de 2019, tá, falando exatamente sobre essa matéria, e na emenda fala assim: a partir de julho de 2004, conforme o entendimento do parecer número 16 da AGU, é cabível a aplicação de multa pecuniária combinada na legislação tributária pelo descumprimento de obrigações acessórias autônomas por parte de pessoas jurídicas de direito público interno, federal, estadual ou municipal. Aí cita a legislação aplicável. Então, é uma decisão agora de final de 2019, na turma do Fernando, que discutiram essa matéria numa multa também lá, e eles não entenderam que tem legitimidade passiva. Eu particularmente... Qual é o número? Espera só um pouquinho, gente. De cada vez, tem uma solução de consulta da COSIT de janeiro de 2019, há um ano atrás, dizendo o seguinte, ó, parte final aqui, que só o que interessa. Com base no exposto, conclui-se que não é possível a Receita Federal impor a Ministério integrante da União o pagamento de multa devido pelo atraso no envio da DERC, que é uma das declarações igual a DIF, né? Seria que semelhante. Por parte desse Ministério, em cumprimento ao disposto no parecer PGFN 1612 de 2009, ao qual se vincula a Receita Federal por força do 42 da Lei Complementar 73. A Receita Federal pode impor multa a entes públicos dotados de personalidade jurídica, quais sejam os Estados-membros, o Distrito Federal, os municípios, autarquias e fundações públicas, inclusive federais. Não é possível a imposição de multa pela Receita a outros órgãos da administração direta da União, devendo, sim, em substituição à aplicação da multa, adotar o seguinte conjunto de representações. 1. Ao dirigente máximo do órgão que pertence ou pertenceu ao agente responsável pela infração, ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal. Essa é uma solução de consulta de 2019, isso aqui, ó, recentíssima. É contemporânea dessa decisão da outra turma lá. Aqui lá, Oi? Desculpa, qual que é o número da solução? A solução de consulta 29 COSIT, de 21 de janeiro de 2019. Recente, agora um ano atrás. Só que aqui está dizendo que não pode. E aqui está dizendo que pode, é os estados, é o Distrito Federal, mas não pode, porque no meio da solução de consulta, se vocês lerem aí, vai dizer, está cobrando dele mesmo, está cobrando de um bolso e pondo no outro. Né? Porque no caso dos estados, eles são efetivamente outra pessoa jurídica, né? E nesse caso ali do Ministério é só o CNPJ.
Bom, eu só li a solução de consulta, eu não tenho ainda... Veja, a minha decisão, ela parte, ou o meu voto, pelo menos a proposta de voto, é exatamente no sentido porque não tem lógica. Se fosse uma pessoa, se fosse um órgão da administração indireta, ou estados, ou municípios, aí eu não vejo problema, né? Inclusive, é o que está na solução de consulta aqui. Eu gostaria até que alguém aí, o Marco, o Evandro, alguém pesquisasse o parecer PGFN 1612 de 2009. O parecer 1612/2009. Esse parecer, Ciccone, ele diz que não é possível a imposição de multa ou constituição do crédito tributário pela Secretaria da Receita Federal do Brasil a outros órgãos da administração direta da União, sob pena de extinção do crédito, daí resultante pela confusão. É isso aí mesmo. É o que está aqui na solução de consulta. Então, eu acho que foi o fundamento que o Luciano usou também aqui no eu não estou entendendo a decisão que o Marco disse que deram na turma do Fernando, viu? Mas eu não sei. Estão com decisões lá de 19 na turma do Fernando. Mas será que não era um estado, um município? Não, era em metro, coisas federais. Mas o Inmetro é indireto. Inmetro é autarquia. É autarquia, mano. Autarquia pode. Está aqui na solução de consulta. Vou ler de novo o restinho, só de novo, acho que é importante aqui, tá? Não é possível a Secretaria da Receita Federal do Brasil impor a Ministério integrante da União, Ministério, o pagamento de multa devido pelo atraso no envio da DERC. DERC é o outro, como se fosse a DIF, por parte do Ministério, em cumprimento ao disposto nesse parecer da PGFN. Letra B. Todos os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual e municipal, direto ou indireto, nas situações especificadas pelo artigo 2º da IN e tal, estão obrigados à apresentação dessa declaração. 3. A Receita Federal pode impor multa a entes públicos dotados de personalidade jurídica, quais sejam os estados, o Distrito Federal, os municípios e as autarquias e fundações públicas, inclusive federais. Então, no caso do Inmetro, está tranquilo. Então, acho que aqui nesse caso, eu acho que não pode não. Bom, Luciano, você é o relator. Desculpa, presidente, eu não entendi. Você é o relator, eu acho que está bem claro que acho que não pode, né? Agora vamos ver se eu volto aí e a gente discute novamente. Mas... Isso, preliminarmente eu já falei que se tratava de confusão e, enfim. Mas perfeito, muito bem colocado. Por confusão, que é o que está no parecer da PGFN que o Evandro leu aí. Tá. Depois, parágrafo 18, agora entra no mérito. O recorrente alega que teria recebido informativo do Ministério do Planejamento de que haveria informado que eles deveriam se desfazer, jogar fora. E é assim que está no documento mesmo, eu li. Todos os comprovantes de rendimentos recebidos em papel, uma vez que esses estariam em inválido de vícios. Informa também que eles receberiam novos documentos, sendo que teriam ainda que retificar a DIRF 2005, em virtude de tal informação. Ao analisar os docs, as folhas 34 e 37, percebe-se que efetivamente houve a comprovação de que o Ministério do Planejamento informou que os comprovantes deveriam ser jogados fora, sendo que as informações na DIRF seriam equivocadas e haveria reprocessamento na DIRF 2005, inclusive por determinação do secretário da Receita Federal, por meio do ofício SRF-GAB número 385-2005, 16 de março de 2005. Haja vista a comprovação de que houve determinação do próprio Executivo Federal para dar fim aos comprovantes, entende-se que a entrega extemporânea da DIRF foi justificada. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso voluntário para, com base em questão de ordem, em preliminar e no mérito dar-lhe provimento, de forma a cancelar a multa em razão da entrega extemporânea de DIRF. O propósito do relator, então, é cancelar o lançamento, e acho que tem bastante sentido, né? E só uma coisa, Luciano, no recurso, o Ministério aí alegou isso aí que nós estamos falando, esse parecer da PGFN, tudo isso aí? Não alegou nada. Ele basicamente manda ofício, ele manda, olha, teve um problema, é uma página assim que ele manda. Ok. Mas se eu quiser, eu posso colocar aqui. Né? Não precisa, só para saber. Eu acho que ficou bem claro aí a posição, né? A questão de ponto de vista de cada um. Agora, achar se isso se aplica, eu acho que é bem claro. A propósito do relator, então, é dar provimento no sentido de cancelar o lançamento. Alguém mais quer comentar sobre o assunto? Então, vamos lá, Marco. Acompanhe. O Marco, aproveitando esse caso, o Evandro queria falar antes. Fala, Evandro. Presidente, tem um esclarecimento do relator aqui. Eu acho que tem que ser votada essa preliminar. Eu acho que tem que, se for votada essa preliminar, não vai entrar no mérito da questão.
se o mérito aproveita, a preliminar está eliminada. Né? Mas sim, verdade, de fato. Então, acho que podemos deixar de lado, né? O Marcos, só um detalhe, esse caso aí, você já falou, é o Inmetro, né? Então o Inmetro pode. O Inmetro pode ser autuado. Tá? Mas o fundamento para o Inmetro, ele valeria para qualquer ente, lá nos fundamentos, mas é um parecer da AGU de 2004. Acho que inclusive o que a DRJ, aqui que eu vi a edição da DRJ de Fortaleza de 2008, ela manteve o lançamento, acho talvez até com base nesse parecer de 2008. Só que isso aí eu também acho, no mérito eu acho um absurdo isso aí também. Marcos põe o relator, pois não. Essa solução de consulta, ela basicamente, da Receita, ela replica o parecer PGFN 16.2 de 2009. Exatamente. Presidente? Pois não? Acho que o Pagano travou aqui. Pagano? Não vai. Pagano, a voto do relator é dar provimento, cancelar o lançamento. O Marco acompanhou. Você? Evandro? Vou acompanhar o relator. Júnior? Com o relator. Wilson? Foi relator, presidente. Paula? O relator. Impressionante como é que esse caso chega aqui, gente. Mas ainda bem que tem aqui, existe aqui, né? É isso mesmo. Ainda, né? Agora, tem aí o outro lado dessa, mas só, Luciano, eu também acompanho. Vou ler aqui de novo o finalzinho aqui, porque é interessante, né? Quer dizer, a decisão que tem lá, que deveria ter sido feito, né? Já teria... Presidente, só vou ressaltar aqui que isso é de 2004, né? O parecer é de 2009, então... Não, eu digo o seguinte... Não sei se havia clareza lá em 2004, se deveria lançar ou não, né? Mas se você vê a troca de mensagens, inclusive do próprio Ministério da Agricultura para a DRJ, mandando os e-mails do Ministério do Planejamento com informação da Receita... Não, o que me deixa assim é o seguinte, né? A parte final dessa solução de consulta, que é recente, e que deve estar, que o Evandro falou do parecer da Procuradoria, que diz, olha, a multa não pode não, mas tem que fazer o seguinte, representar o dirigente ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público Federal. Isso eu não sei se fizeram, também não me importa. Não é problema que se... Um dos motivos, presidente, se me permite, até finalizando, um dos motivos que eu não dei continuidade até foi porque não tinha nenhum responsável junto. Se tivesse responsável, aí daria pra gente, né, tocar o processo, mas eu achei bem estranho, tá? Enfim, bora lá. Então, por unanimidade de votos, é dado provimento, cancelado os lançamentos, julgamento encerrado, continuando o item 89 da pauta, relatoria da conselheira Paula Santos de Abreu, que está muito silenciosa nessas sessões de julgamento, segundo o processo de sua relatoria. Eu vou dar uma reiniciada aqui, tá, Ciccone? Ok, pode começar, mas a gente vai continuar aqui. Vamos lá, Paula. Brasfrio já está na base. Brasfio. Brasfrio ou Brasfio? Brasfrio. Aqui está Brasfio. Ah, perdão, foi erro aí de votação. O certo é Brasfrio? Brasfrio, é. Deixa eu colocar um R aqui. Pode ir, Paulo. Bom, eu vou direto para o voto, porque eu faço sempre um pequeno relatório. Eu digo que o recurso está em condições de ser analisado, portanto, eu conheço. A recorrente se insurge contra a decisão da DRJ, que manteve a autuação lavrada contra ela para exigir crédito tributário de imposto de renda retido na fonte, acrescido de multa de 75%, e dos juros de mora referente a divergências encontradas entre valores informados em DIRF e não declarados em DCTF. Diante dos argumentos apresentados, a turma julgadora contrapôs consistentemente uma a uma das alegações da recorrente, tendo inclusive analisado as declarações apresentadas, as DIRFs, as DCTFs e os perdecontos, concluindo não haver reparo no trabalho da fiscalização. Não obstante, a recorrente, em sede de recurso voluntário, apresentou exatamente a mesma peça impugnatória já apresentada quando da manifestação de inconformidade, deixando, portanto, de impugnar os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, restou comprovado, conforme bem analisado pelo julgador Acó, que o lançamento efetuado refere-se exatamente aos valores não informados em DIRF e tampouco confessados em perde-conta, conforme demonstrado na tabela reproduzida abaixo. Aí eu reproduzo a tabela da decisão da DRJ. De certo que o princípio da verdade material demanda da autoridade administrativa a investigação dos fatos, enquanto o contribuinte tem o ônus de provar seu direito.
Nesse sentido, a Fazenda tem que verificar, mas o contribuinte também tem que provar, né? Em caso, verifica-se que não é possível alegar que o auto de infração seria nulo por ter sido lavrado com base em declarações eletrônicas, que, como destacado no acórdão recorrido, foram apresentados pela própria recorrente. As evidências são claras em demonstrar que houve falta no recolhimento do inconstitucional na fonte, o que deveria ter sido refutado pela recorrente, o que não ocorreu. Quanto à aplicação da multa, cabe ressaltar que, nos termos da súmula CARF número 2, esse Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária. E, por fim, cumpre destacar que o acórdão proferido observou os termos do artigo 50 da Lei 9.784/99, ao apresentar acórdão devidamente fundamentado com as razões de decidir, as quais a recorrente deveria ter enfrentado para ter seu direito melhor analisado. Por esse motivo, e com fulcro no artigo 50, parágrafo 1º da Lei 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, adota as razões de decidir do acórdão recorrido como parte integrante desse voto, as quais já foram sintetizadas no relatório acima. E aí eu colo o artigo. Nesse sentido, o acórdão 3201.006.970, proferido em 25 de junho de 2020, de relatoria do conselheiro Paulo Roberto Duarte de Moreira, esclarece. Eu coloco, porque eu posso usar os fundamentos da decisão recorrida, e diante do exposto, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Ele apresentou a mesma peça, a mesma. Ele só trocou impugnação por recurso voluntário. Alguém quer falar? Marco Rogério. Proposta é negar... Eu já olhei aqui e concordo. Pagano. Eu acompanho. Evandro. Acompanha a relatora. Júlia. Ó, relator. Wilson. Acompanha a relatora, presidente. Luciano. Correlatora, presidente. Também acompanha unânime negado o provimento, mantendo os lançamentos. Próximo processo, item 90 da pauta, relatoria do conselheiro Evandro, estruturas metálicas Batistella. Pronto, Evandro. Está disponível na base. Vai. O processo aqui é multa por atraso da entrega da DCTF. Atraso não, desculpe. Por falta de entrega da DCTF, relativo aos anos calendários 2005, 2006 e 2007, no valor de 145 mil. A impugnação que o contribuinte apresenta, ela é bastante confusa, ele alega alguns preceitos de direito, ele cita diversos entendimentos doutrinários, mas ele não aponta as suas alegações em que o auto de infração teria infringido. Então, diante disso, a DRJ não viu nenhuma nulidade e ela deferiu a impugnação do contribuinte, né? No recurso voluntário, né, o recorrente também faz da mesma forma, ele começa a alegar um monte de coisa genérica. Eu só vou citar alguns aqui como exemplo, não vou ler tudo não. Das preliminares, a sanção jurídica pode ser definida como consequência negativa, atribuída à inobservância. 2, ao estabelecer a sanção jurídica. 3, no caso de sanções administrativas, né? Então, tanto na preliminar quanto no mérito aqui. Eu tentei depreender aqui alguma coisa do que ele colocou. Então, vamos ao voto. Voto. A recorrente aponta genericamente a contrariedade de diversos princípios constitucionais e a falta de clareza do lançamento, o que em tese ensejaria cerceamento de direito de defesa por consequência da unidade do ato. A imputação fiscal é claríssima, a falta de apresentação do CTF relativa aos anos calendários 2005, 2006 e 2007. E dessa acusação, a recorrente tenta se defender na impugnação no recurso voluntário. Portanto, não vislumbra nulidade no processo. Não está inclinado de nulidade o auto de infração lavrado pela autoridade competente, em consonância com o que precentou os artigos 142 do CTN e 1059 do PAF. Especialmente se o sujeito passivo de sua defesa demonstra pleno conhecimento dos fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração. Quanto aos princípios constitucionais, rejeita as alegações da recorrente com base na súmula CARF número 2, transcrita a seguir. Portanto, rejeita a preliminar de nulidade. Das provas, né,
Os valores dos tributos que não foram informados em DCTF pelo contribuinte constam em demonstrativos elaborados pela autoridade fiscal na apuração do PIS e COFINS não cumulativo e do IPI. Não se aplicam ao presente caso as alegações do contribuinte quanto à presunção dos fatos por indício e vestígio, pois esses foram apurados por prova direta, a não constatação da apresentação do DCTF. Alegação de constitucionalidade. Da parte conhecida, grande parcela do recurso envolve suscitação de inconstitucionalidades, tais como o princípio da vedação com fisco e o princípio da proporcionalidade. No entanto, a inconstitucionalidade não pode ser arguída pelos colegiados do CAF para afastar multa legalmente prevista, conforme súmula 2 do CAF, decreto 70, artigo 26 do decreto 70235 e artigo 62 do regimento interno do CAF. Legalidade da previsão da multa. A obrigatoriedade de entrega do CTF dos anos calendário em questão foi estabelecida nas IENs 482 e 583 de 20 de dezembro de 2005 e 695 de 14 de dezembro. A falta de apresentação da DCTF enseja a aplicação da multa de ofício, conforme previsão legal constante da Lei 10.426 de 24 de abril de 2002, artigo 7, inciso 2. Ressalta-se que a aplicação da multa foi fundamentada legalmente no artigo 7 da Lei 10.426 de 2002, combinado com as IEN 42 e 583. As gestões normativas foram editadas observado o poder normativo da RFB dentro da previsão contida no artigo 7 da Lei 10.426 de 2002. Deste modo, a multa se encontra plenamente justificada, não havendo possibilidade de acatamento das arguições da recorrente nesse aspecto. Valor da multa. Quanto ao valor aplicado, não há uma arguição específica da recorrente, senão depender do julgamento do processo. Tem dois processos. São exatamente os processos de PIS e COFINS. De PIS e COFINS, um processo de PIS e COFINS, um processo de IPI. E tem dois processos de lançamento de multa, um de DACOM, que já foi julgado, e esse que a gente está julgando DCTF. Os referidos processos já se encontram devidamente julgados de administração, com desprovimento da impugnação. Desse modo, não há que corrigir quanto ao valor lançado. Da relevação da multa. A Lei 11.941/2009 prevê diversas reduções de multa e juros, porém condicionadas à adesão ou parcelamentos lá previstos. Não há nos autos registros da adesão da recorrente, e de qualquer modo, tal procedimento é submetido à delegacia da Receita Federal, não importando a apreciação por parte do CAF. Conclusão, ante todo exposto, voto sentido conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário. Conhecer parcialmente por quê, Evandro? Esses princípios constitucionais, né? Ele traz, além dos princípios constitucionais, ele traz coisas que não se aplicam ao presente auto. Mesmo caso que o Marco tinha relatado, quase igual. Bom, propôs o relator negar provimento. Debates abertos, se alguém quiser falar, caso contrário, eu vou colher os votos. Eu reproduzi no acórdão as alegações dele. Oi? Eu reproduzi no acórdão, no relatório, as alegações. Você teve um trabalhão, hein, para escrever. Eu acho que deu mais trabalho em reproduzir do que me manifestar sobre elas. Conselheiro Marco Rogério. Acompanhe. Pagano. Acompanho. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Acompanho. Também acompanho. Unânime, negado o provimento. Próximo processo também é seu, Evandro. Não, desculpa, o próximo é do Marco. Item 91, Marco Rogério Borges Gabel, Indústria e Comércio. Marco. Sim, já estou abrindo aqui. Já está disponível lá, já. Tudo bem. Aqui nós vamos pegar todos os processos na sequência aqui envolvem praticamente multa. Então, vamos lá para o Gabel. Esses processos de multa, todos os meus, o único que tinha uma peculiaridade lá, que daria, presumo, que daria maiores discussões, o contribuinte retirou de pauta. Mas os demais, pela jurisprudência já formada no CARF, eles são praticamente as mesmas matérias, se encaixa para um lado ou para o outro, não diverge muitos pontos. Por exemplo, esse aqui, na peça recursal, o contribuinte reclama denúncia espontânea, a impossibilidade de imposição de penalidade por meio de IN, segundo ele, ou seja, haveria uma falta de previsão legal para impor a multa, no caso, uma multa de entrega de DCTF, e questiona também a base de cálculo, que seria uma ofensa aos princípios da legalidade, da contribuição
capacidade contributiva e etc. Então, no que tange a alegação de denúncia espontânea, eu aplico a súmula CARF 49, aliás. Tá? A denúncia espontânea, só para relembrar dos colegas, a denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente de atraso da declaração, de atraso na entrega de declaração, é vinculante. No que tange a base de cálculo para aplicação da multa por atraso na entrega da CTF, sua previsão legal encontra-se no artigo 7º da MP 16 de 2001, convertido na Lei 10.426 de 2002, em que tem a seguinte redação. Tá? Então, ele questiona essa formação da base de cálculo. Na simples leitura desse dispositivo, verifica-se que a situação e a análise encontra-se claramente nele disciplinada. Cabe destacar também que a regulamentação dada pela IN 786 de 2007. Portanto, descarta qualquer alegação de base de cálculo, de alegação de cálculo indevido nos autos, sendo apenas aplicado o ditame legal a respeito. No que tange as várias abordagens da sua lei de defesa adotada na peça recursal como alegação em que questiona a base de cálculo como seria uma ofensa aos princípios da estrita legalidade, da capacidade contributiva, não confisco, razoabilidade, entre outros, compreendo que se afasta por base no 26A e também na súmula CARF 2. Considerando o exposto acima, eu voto no sentido de conhecer parcialmente e, na parte conhecida, negar provimento. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos aos votos. Paula, você está aí? A Paula saiu. Paula? O Evandro. Levanta aí. Eu estou aqui. A Paula que saiu. Votou. Paulo, você conseguiu ouvir o voto? Só um minuto, não final, deixa eu só ver aqui, estava aberto, tive uma interrupção, perdão. Desculpe. Sim, acompanho o relator. Calma, não cheguei, só para saber se você tinha ouvido. Votando agora, Pagano. Acompanho. Evandro? As alegações que são bem parecidas com o que tinha no processo que eu acabei de relatar. Acompanho o relator. Júlia? Também acompanho. Wilson? Acompanho o relator. Paula? Sim, acompanho também. Eu tinha já lido o voto, eu só não tinha escutado o finalzinho, então achei que tivesse na minha vez de votar. Luciano? Acompanho o relator. Tá, essa aí, Marco, é o Gabel, né? Isso. Tá, então o próximo item agora, eu também acompanho, unânime, negado o provimento, mantido os lançamentos. Item 92, náutica comercial, é sua relatoria também. Continua, Marco. Vamos lá adiante para o voto, então. Na verdade, são poucas matérias pontuais a respeito da maioria das alegações. O contribuinte alega na sua peça recursal e cite-se multa de atraso do CTF. A recorrente estaria sujeita à periodicidade semestral em 2008 e não poderia aplicar a multa por um atraso em maio de 2008. Essa aqui tem alguma peculiaridade material. Exorbitância da multa, considerando ser uma obrigação acessória, a multa deveria ser com base em lei e o caráter confiscatório. São os argumentos dele. No que tange a alegação de que estaria sujeita à periodicidade semestral em 2008 e, por conseguinte, a multa seria cobrada sobre um atraso mensal em mais de 2008, desculpa, vou reler. No que tange a alegação de sujeita à periodicidade semestral em 2008 e, por conseguinte, a multa seria cobrada sobre um atraso mensal e em mais de 2008 seria improcedente, cabe esclarecer o contexto envolvido pelo que se depreende dos autos. Aqui, só para relembrar os colegas, a DCTF, a partir de, acho que 2005, 2006, ela criou duas regras de periodicidade. Semestral, para aqueles contribuintes mais relevantes e algumas situações peculiares, e uma delas é empresas cedidas, aonde a anterior, em 2005, 2006, criou duas regras de periodicidade, a semestral e a mensal. A mensal é para as empresas relevantes, ou seja, as maiores contribuintes, e também para algumas situações peculiares, empresas que é cindida, fusionada, tal, onde a anterior também já estava na periodicidade mensal, para evitar aquelas questões. E a semestral, que é as pequenas empresas. Então, havia essas duas regras.
A recorrente entregou as DCTF em 2 de 10 de 2008, entendendo estar obrigada a entregar pela semestralidade, ou seja, ela seria uma pequena empresa. Tá? Objetivamente, no caso concreto, ela até pode, só que ela cai nas outras regras. Ocorre que em 2007 ocorreu uma cisão da empresa Indústria Brasileira Náutica, CNPJ tal, da qual a recorrente foi cedida, conforme cisão parcial registrada no Instrumento Particular de Florestais. Assim, a cindida, sucessora, no caso recorrente, nos termos da legislação então vigente, deve permanecer na mesma periodicidade da cindida, nos termos do inciso 3 do artigo 3º da IN 786. Ficam obrigadas à prestação da DCF mensal as pessoas jurídicas de direito privado, sucessoras, no caso de incorporação, fusão ou cisão total ou parcial, ocorridos quando a incorporada, fusionada ou cedida estava sujeita à mesma obrigação de depois do seu enquadramento nos parâmetros de receita bruta oferida ou de débitos declarados. Então, essa é uma regra que existe lá, e etc. Aqui, eu só vou deixar, eu vou ser bem honesto. Os autos não fica claro a situação dessa empresa original, que estaria na semestralidade, mas a multa foi aplicada com base nisso, e o contribuinte não questiona isso. Ou seja, dá para entender pelos autos que a empresa que foi a cisora, né, a original da cisão, ela estava obrigada a ser mensal. Então, por decorrência dos autos, tá, isso não está 100% claro nos autos, mas pela leitura do contexto fica demonstrado nos autos, então ela não questiona isso. Ou seja, que a empresa original, a cisora lá da acidente, que é a CNPJ final 50, ela era obrigada a mensal. Em 2007, a recorrente aqui passou a existir decorrente de uma cisão, e pela legislação, então, vigente, ela também seria obrigada a ser mensal. Só que ela entregou semestral. Então, esse foi o problema. E, assim, em 2008, a recorrente, na condição de sucessora, deveria declarar a DCTF de forma mensal, seguindo a condição da sucedida. Tal regra não vige apenas para um determinado ano, e sim a partir de então, passando para os anos posteriores. Contudo, como aparenta-se pela análise dos autos de sua defesa, a qual não questiona isso, até eu fui aqui, é simplesmente, após a cisão, passa a entregar pela periodicidade mestral, contrariaria a norma, então, vigente. Tá? Então, na realidade, toda empresa, no momento que ela preenche os requisitos para entregar mensal, ela se torna obrigatória a entregar mensal a partir de então. Não é só naquele resto do ano. Tá? Essa é uma questão peculiar da legislação. Então, toda empresa que em algum momento teve um montante de tributos, de débitos, ou uma receita acima de determinado patamar, ela se torna mensal a partir de então. E para evitar eventuais dúvidas sobre as motivações da cisão, etc., as cindidas, as fusionadas, também segue a partir do momento que essas adquirem essa periodicidade. Então é essa a questão. Eu vou continuar o voto aqui depois, se qualquer coisa a gente retoma a discussão. Outra alegação do contribuinte, ele alega que recebeu uma CND ao longo de 2008. Então, no que tange ao fato de ter recebido uma CND, ou seja, certidão negativa de débitos, no dia 9 de 9 de 2008, no que, no seu entender, ratificaria a sua semestralidade, entregue em 2 de 10 de 2008, e tendo que são eventos diferentes. O fato é que a multa por entrega em atraso da DCTF só pode ocorrer com a entrega da mesma, em 2 de 10 de 2008, o que configuraria também um atraso. O fato de ter obtido uma CND em 9 de 9 de 2008 não lhe daria guarida para a situação ainda não imputada e cobrada até então, porque a CND se serve basicamente para verificar a situação dos débitos do contribuinte no momento da sua expedição. Assim, tendo improcedentes tais alegações do contribuinte agora recorrente. Presidente, só para matar os outros assuntos, depois a gente retoma a discussão aqui. A outra questão da ilegalidade, isso tem previsão legal, na MP, na Lei 10.426, e também questões de caráter confiscatório e tal, são a parte que eu estou não conhecendo, né, parcialmente, por conta do artigo 26A do RICARF e a súmula CARF 2. Então, eu acho que a única matéria que discutiu essa parte aqui da semestralidade ou não
eu fico à disposição aí. Eu estou, então, negando provimento, fico à disposição para qualquer esclarecimento. A propósito do relator, negar, conhecer parcialmente e negar provimento em relação ao mérito. Os debates estão abertos, se alguém quiser se manifestar. Marcos, só uma pergunta. Ele está dizendo aqui que o prazo para a entrega das declarações foi alterado pela instrução normativa e não por ele. Como é que foi isso? Ele tinha declarado que era na semestralidade ou não existia isso? Por que ele presumiu? Por que ele presumiu que ele teria que entregar semestralmente, não mensalmente? Aqui, ó, na verdade, assim, se tu pegar aquela IN 786, e todas as INs vigentes da época, olha lá o artigo 3º, tá? Eu coloquei só a parte relevante aqui do processo, mas o artigo 3º, no inciso 1, 2, estabelece lá, a empresa que tem mais, não sei quanto agora de cabeça na época, tantos mil em débito por mês, confessáveis, né, declarados. E a empresa, o segundo item é faturamento bruto acima de não sei quanto lá, 3, 4, 5, 10 milhões, não me lembro de cabeça. Então, e o terceiro item é esse aqui, sucessores. Tá. A empresa, ela fez a cisão em 2007 e ela achou, e aí como ela não atendia o requisito 1 e 2, que era, ou seja, os débitos seriam menores, o faturamento menor, ela achou que a partir de então ela seria enquadrada como pequena empresa, entre aspas falando, né? Ou seja, a entrega da DCTF seria semestral. Só que ele ficou omisso ao longo de 2008. Ele só entregou na data da semestralidade, que venceria lá em outubro, no primeiro semestre de 2008. Aí o sistema entrou, processou e disse, olha, tu entregou atrasado, era para ter entregue lá, sei lá, em abril, março, já começaram a ter entregue as mensais. E cobrou dele. E aí, então, ele diz, não, mas eu sou semestral. Aí até ele reclama na manifestação de conformidade. A DRJ até acha que se posiciona nesse sentido. Não, é uma sucessora. E aí tu aplica o inciso 3º. Aí por isso que ele acha que ele é semestral e por que ele acha que entregou no prazo. Mas ele entregou no prazo se ele fosse enquadrado como semestral. Mas no caso, pela essa regra do inciso 3º, seria semestral. E aí seria a multa. Né, ele reclama até que ele tirou a certidão negativa, né, que esse débito não aparecia para ele poder quitar anteriormente. Mas eu comento aqui, Paulo, no meu voto, né? Isso aí eu diria que são dois eventos distintos, né? Sim, claro. Alguém mais? Então, propôs o relator, negar provimento, você repagando. Acompanho o relator. Evandro? Acompanho o relator. Júnior? Com o relator. Wilson? Acompanho o relator, presidente. Luciano, Paula? Com o relator. Luciano? Acompanho o relator, presidente. Também acompanho. Negado provimento unânime. Passamos ao item seguinte, 93, da índia do Marco Rogério, Indeca, Indústria e Comércio de Cacau Limitada. Tá, vamos lá então. Já vou direto para o voto. Multa de DCTF. O contribuinte alega só para essa recursal e CITES. Requer nulidade do acordo recorrido por entender que o mesmo não está fundamentado. Requer a aplicação da denúncia espontânea, ilegalidade do DCTF da multa aplicada, alegação de infernos fiscais. No que tange a alegada nulidade do acordo recorrido, não vislumbrei nenhum elemento para tanto. A decisão rebate todas as alegações da impugnação do contribuinte. A base da sua alegação foi o momento que o relator comentou que o atraso era ostensivo. Ou seja, não havia nenhuma discussão disso. Ou seja, era uma situação de protesto nos autos. Após rebate uma a uma as alegações do contribuinte. Assim, por não vislumbrar nenhuma nulidade do acordo recorrido, rejeito tais alegações. No que tange a denúncia espontânea, aplico a súmula CARF 49. No que tange a alegada ilegalidade do CTF, a autorização legislativa para a instituição do CTF decorre do decreto 21.24.84, que atribui à autoridade administrativa a prerrogativa de instituir a obrigação acessória, inclusive com a natureza de confissão de dívida. Assim, através da portaria do Ministério de 84, institui a DCTF lá em 98. Tal situação foi confirmada pelo ordenamento jurídico através do inciso
4 do artigo 15 da MP 1788, convertido na Lei 9779 de 99, cujo artigo se transcreve abaixo. Serão efetuados de forma centralizada pelo instrumento matriz das pessoas jurídicas a prestação de declarações de débito. Ou seja, essa alegação é uma alegação muito recorrente, né, que é com base em débito, então, mas tinha legislação prevendo isso. A previsão da multa legal por deixar de entregar DCTF encontra-se no artigo 7º da MP 16 de 2001, convertido na Lei 10.426. Não vou, me privo de ler. A simples leitura desse dispositivo verifica que a situação e análise encontra claramente indisciplinada. Portanto, na verdade, a instituição da obrigação acessória, bem como da penalidade pecuniária pelo seu descumprimento, estejam a ferir o princípio da legalidade como alega recorrente. No que tange as abordagens contextuais da sua linha de defesa, adotada na sua peça recursal, como a alegação de abusividade da multa aplicada, alegação de infernos fiscais e outros equivalentes, compreendo que se afasta da possibilidade de manifestação desse colegiado. Em verdade, a vedação expressa no artigo 26A e na súmula CARF 2 a respeito. Considerando o exposto acima, conheço parcialmente o recurso voluntário, na parte conhecida, rejeitar a nulidade alegada e de negar provimento às demais matérias. É bastante semelhante, né? Alguém tem uma colocação? Senão vamos aos votos. Pagano. Eu acompanho o relator, presidente. Evandro. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Também unânime, negado o provimento. O Marco, esses são todos lançamentos de multa, né? Não, é de multa. Tem um ou outro intermédio, eu acho. Não, sim, mas todo se refere a lançamentos. Tem crédito tributário aí, é isso? Ok. Agora o item 94, Construeste. Esse aqui, ele alega só a denúncia espontânea. E eu aplico a súmula CARF 49. Isso quer dizer que você nega provimento? Nega o provimento. Pagano. Agora eu não consegui nem ver o processo, mas eu acompanho o relator, confiando na... Não, mas a súmula CARF 49 você sabe qual é, né? Sim, sim. Evandro. Eu acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator. Paula. Também matéria de súmula, né? Luciano. Com o relator, presidente. E eu também acompanho. Esse é o item 94, unânime, negado o provimento. Item 95, DERC Minas, distribuição logística. Vamos lá para o voto já direto. Como já visto no relatório, a discussão cinge-se a autuação fiscal por multa de atraso do DCTF por parte da recorrente. Sua lei de defesa apresentada da peça recursal quase idêntica à sua combinação para atacar os seguintes pontos. Da ilegalidade da cobrança por conta do artigo 138 do CTN, denúncia espontânea. Questiona a base de cálculo da multa calculada sobre débitos declarados, entendendo que deveria haver uma multa fixa, e, por conseguinte, entende que isso seria um bis in idem, a abusividade da multa cobrada. Não se entender, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efeito confiscatório. Aí, as mesmas questões, né? Questão da denúncia espontânea, súmula CARF 99, no que tange a base de cálculo está disciplinado em lei, e o processo está correto, a princípio não tem, isso aí é tudo sistema automático. Então, ele questiona mais o montante, né, aplicado. Né? Então, na realidade, a essência é o montante. Quando ele quer questionar a base de cálculo, na realidade, ele está questionando mais a montante, mas mesmo assim, eu discorro aqui com a legislação aplicável a respeito. Na simples leitura, portanto, descabe qualquer alegação de cálculo indevido e os autos sendo apenas aplicado o ditame legal a respeito. No que tange as várias abordagens da sua lei de defesa, também aplico o 26A e a súmula CARF 2. Por conseguinte, voto no sentido de conhecer pessoalmente e, na parte conhecida, negar provimento ao mesmo. Pagano. Eu não vejo outra saída também, presidente. Acompanho. Evandro. Acompanho o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanho o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Unânime, também acompanho, negado o provimento. Item 96, ainda do Marco Rogério Brumazzi.
Onde está o voto? Todo mundo com sensação de veja via aí, né? Eu já vi que você pegou um lote bem tranquilo, né? O problema é que é muito processo. Nossa, mas só tudo volume, né? Tudo agrupado em volume, não tem jeito de você achar os documentos rápido, que eu tô correndo aqui para ver. Eu não sei se eu prefiro receber o processo de ágil ou esses processos, porque esses processos aqui tu acaba gastando, eles são previstos 4 horas, tu acaba gastando 3, 4 horas se tu não te organizar bem, né? Eu pegava os volumes, separava as peças principais, depois que eu ia processando, porque se tu não te organiza e for olhar um por um, esquece, vai gastar mais que 4 horas. Mas vamos lá. O recurso voluntário, multa de TCTF, o contribuinte alega aí que houve denúncia espontânea, ele igualmente alega que a TCTF seria ilegal, pois não estaria prevista em lei na sua exigência. No que tange a denúncia espontânea, subplacar 49, no que tange a legalidade da DCTF, eu já citei nos outros votos, tem previsão legal, teve essa DCTF, até que ela se transformou em lei com a MP 1788. Tá? Antes era decreto, mas foi naquele período lá, meio confuso mesmo, mas em 98, quando surgiu a DCTF, os contribuintes obrigados a entregar, ela foi através da MP 1788. A previsão legal da multa também, já citei antes, está na MP 16, convertida em lei 10.426. Então, não há todas as alegações dos contribuintes resumem esses aspectos já discutidos nos outros autos, então estou negado o provimento. Bom, igualmente, aos outros processos, é praticamente as mesmas condições fáticas. Pagano. Com o relator, presidente. Evandro. Com o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Com o relator, presidente. Paula. Com o relator. Luciano. Com o relator, presidente. Também unânime, negado provimento. Vou fazer mais um e dar um intervalinho. Relatora, agora, conselheira Paula Santos de Abreu, item 97 da pauta, Connection, celulares. Já está na base, estou só abrindo aqui. A internet está um pouco lenta. Esse também é um caso de multa por atraso na transmissão de escrituração da ECD. Eu vou direto para o voto, porque também a gente já tem discutido, né, esse assunto. Então, o caso por meio do recurso voluntário, o contribuinte quer afastar a aplicação da multa pelo atraso na entrega da ECD via SPED, relativo ao ano calendário de 2011, no valor total de R$ 49.500, sob o único argumento de que a multa seria confiscatória. Aí eu trago na súmula número 2 que o CARF não é competente para se pronunciar, né, sobre a constitucionalidade da lei tributária. A recorrente não contestou o fato de ter apresentado a ECD extemporaneamente, ela também limitou-se, em sede de recurso voluntário, a reproduzir exatamente a mesma peça da impugnação, e aí, com fulcro no parágrafo 1º do artigo 50 da Lei 9.784 de 99, eu adotei as razões de decidir do acórdão recorrido, que esclarece, né, que o artigo 16 da Lei 9.779 de 99 estabelece a competência da Secretaria da Receita Federal para dispor sobre essas obrigações acessórias, e estabeleceu no artigo 3º que regulamentou, né, a entrega da ECD, e da mesma forma o artigo 5º da Instrução Normativa 787 de 2007, e no final conclui que o artigo 57 da medida provisória 2158/35 de 2001, que sofreu modificação pela Lei 12.873 de 2013, também estabelece o valor da multa por atraso na entrega da ECD. Então, constatou, concluindo, que o auto de infração está plenamente de acordo com a legislação vigente
E com relação à alegação da contribuinte de que o cálculo da multa pelo atraso na transmissão da ECD gera um valor elevado, ferindo o inciso 4º do artigo 150, a conclusão da DCTF foi a mesma, que não compete à autoridade administrativa apreciar e arguir e declarar a inconstitucionalidade da lei. Então, nesse caso, eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Algum comentário? Votando, Marco Rogério. Acompanhe, presidente. Fazendo. O relator. Evandro. Acompanhe o relator. Júnior. Com o relator. Wilson. Acompanhe o relator, presidente. Luciano. Acompanho. Também acompanho, unânime, negado provimento, mantidos os lançamentos. Um intervalinho de 10 minutos. Marco Antônio, intervalo, por favor, 10 minutos.